Sempre nosso muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela graça e liberdade da bondade do Senhor nosso Deus. Agradecer por mais este dia que passamos na casa de Deus, louvando a Deus, na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, e é um grande privilégio. E à tarde também tivemos um culto, onde também eu tive a oportunidade da tardia, ser convidado. Hoje foi a oportunidade que eu estive lá na tarde do dia de hoje, deu um culto evangelístico lá numa vila abaixo do setor 2004, da Vila Santa Clara. E ali nós podemos transmitir aos irmãos, testemunho da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como diz Ezequiel, eu não sou médico, sou enfermeiro. Não sou Luiz, sou testemunha. Glória a Deus. Testemunha de Jesus. Eu falei esse dia na série, ser testemunha de Jesus, naquele tempo, hoje pode ser, talvez não seja tão difícil, mas ser testemunha de Jesus naquele tempo, não é por favorável. Tinha que ter coragem, e estar disposto a enfrentar, como diz o Índia número 340. Eis que surge com os fortes, revestidos de poder, e não tem nem a morte aqui a ele ou quem a ele pertence. Aleluia. Mas a palavra que eu quero transmitir aos irmãos nesta noite, ela está no capítulo 9, só um versículo que eu quero ler aqui nesta noite, para nós falarmos da palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu creio que tempo certo eu vou parar, não vou ser cansativo, irmãos, mas até quando o Espírito me inspirar, eu vou falar a palavra de Deus. Amém? É o capítulo 9, muito conhecido, do livro do profeta Isaías, versículo de número 2, que diz assim a palavra de Deus: o povo que estava andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos que vivem na região da sombra da morte. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir à igreja, quando o pastor me disse hoje de manhã, e eu disse aos irmãos da tarde, que todos quantos vêm até aqui, ou seja onde for, por mais que seja 5 lugares, nós tememos, porque nós dependemos de Deus. Até então eu ficava um pouco preocupado comigo, mas depois que eu ouvi um teólogo dizer que não tem quem não tem, quem não chega aqui, não é verdade? Ele, porque nós vamos falar a palavra de Deus. Eu não vou falar de mim mesmo aqui, é verdade? Eu tenho que falar aqui a palavra de Deus, transmitir aos irmãos uma palavra da parte de Deus. E eu quero falar aos irmãos nesta noite sobre a escuridão, trevas. Trevas não é fácil, trevas é difícil, pagar essas luzes aí, é difícil, falando no sentido material, no sentido humano, mas eu quero falar no sentido espiritual e também pode ser correlativamente o lado humano, mas obrigado, irmão, no sentido espiritual. Quando nós vamos lá para trás, no começo da Bíblia, quando a Bíblia relata que o Senhor tinha dito que o problema seria resolvido através da própria mulher, e a serpente Satanás enganou. Ali ele provia o meio pelo qual ele resgataria o homem do pecado que o homem caiu na transgressão, verdade? E ele disse que através da mulher que ele ia resgatar. E assim, esse capítulo aqui ele está dizendo a respeito da luz que brilha nas trevas. Está falando de Jesus. Nós lemos o capítulo, começo, o capítulo do livro de Isaías até o capítulo 6, nós vemos Isaías só dizendo ai, verdade? Mas quando chega no capítulo 7, ele começa a profetizar, é chamado para profeta. Aí ele começa a profetizar, no capítulo 7 em diante, ele no capítulo 6 já disse, o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor aonde? Assentado no alto e sublime trono,
opa, já mudou a coisa, né? Já ficou diferente. E assim ele começou a profetizar, que mais profetizou a respeito do Messias, de Jesus, foi o profeta Isaías. Mas eu quero voltar lá atrás, no capítulo número 4 de Gênesis, do 3 até o 4, quando aconteceu o episódio que nasceu Caim, nasceu Abel, e que Caim matou Abel. Eu creio que naquele momento, para o casal Adão e Eva, certamente, foi o momento em que parece que a escuridão chegou. Parece não ter uma saída, verdade? Porque nasceram aqueles dois. Não sabia, quem sabe, Eva, se ela ia ter um outro filho também no próprio Adão. Mas a Bíblia diz, no versículo, no último capítulo 4, quando nasceu o filho chamado Sete, abriu uma luz. Aleluia. Glória a Deus. Uma luz brilhou ali. Glória a Deus. Porque através daquele filho que nasceu, o terceiro filho, diz a Bíblia que daquele filho nasceu seu filho Eno, diz que dali em diante eles começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Quem sabe até ali parecia que as trevas ela tinha tomado conta, porque a esperança seria aqueles, mas agora um matou o outro, quem sabe passava na mente daquela mulher, quem sabe daquele homem, mas ali surgiu uma esperança. Só que dali a pouco, diz a Bíblia que até no capítulo 5 estava tudo bem, começou a invocar a Deus, e ali nós vemos que daquele filho nasce na frente o Enoque anda com Deus, e Deus leva para ele, mas diz a Bíblia que a terra estava violentamente, ela estava em treva, porque as consequências humanas, o pecado tomou conta da humanidade. Então a treva cobria a terra. Mas através daquele homem, aleluia, através daquele homem, filho terceiro de Adão, quando eles começam a invocar a Deus, surgiu então a esperança. E através daquele homem, diz a Bíblia, Bíblia fala que quando o Senhor Deus disse, não vai poder mais o Espírito estar contendendo com o homem, ou ficar, quem sabe, em comunhão com o homem, porque o seu intento é mau desde o seu nascimento. Eu vou terminar com a terra, vou acabar com a terra. Mas quando de repente surgiu uma luz, o bisneto de Enoque, Noé, então Deus disse que viu Noé um homem justo, aleluia, porque tinha dito que lá, no começo, no capítulo 3, que ia resolver o problema, aleluia. E Deus, irmão, ele trabalha, não é como homem, não é como a ciência, Deus trabalha de forma diferente, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então a Bíblia diz que aquele homem chamado Noé, Deus deu uma ordem a ele, para que ele então construísse a arca, porque ele queria dar sequência através da pessoa de Noé, da sequência da humanidade que ele tinha feito, pois ele fez o homem como imagem e semelhança dele, e esse homem precisava de ser preservado, aleluia, não podia acabar por ali não, aleluia, tinha que dar sequência para ele, aleluia. E a Bíblia diz que então ele manda Noé fazer a arca, e o Noé fez a arca. Vocês conhecem a história, nós conhecemos a história, mas naquele inteirinho, quando ele faz a arca, e que acontece toda aquela tragédia, e que termina o tempo do dilúvio, e que as coisas voltam, a terra, as águas abaixam, e assim por diante, diz a Bíblia, então Noé, ele sai da arca, e a Bíblia diz que ele oferece o sacrifício a Deus, aleluia, e ali Deus fez um pacto com a humanidade, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele fez um trato de não mais trazer o dilúvio sobre a terra. Qual é o sinal que ele deu? Aleluia. Depois que Noé fez tudo aquilo, e ele sentiu então aquilo que Deus, que Noé fez, aquele sacrifício agradou a Deus, então Deus disse que não mais destruiria a terra. Mas só uma coisa, não é? Que Noé falhou, teve falha, porque a Bíblia diz que ele plantou a vinha, e quando fez, não é, daquela vinha, ele fez o vinho, e bebedou, não é? E ali aconteceu um episódio, vocês conhecem a história.
verdade? Mas em tudo aquilo ali, Deus estava trabalhando, porque Deus sabia como fazer dali para frente. Aleluia. Já que então tinha uma oportunidade para que ele pudesse trabalhar, ele começa a trabalhar o filho chamado Sem, aleluia, saiu daquela família de Noé, filho chamado Sem, sai a família abraâmica, aleluia. Deus começa a trabalhar naquela família, porque Deus, ele disse que ele ia resolver o problema, aleluia. Então a família acontece, e ela continua, aleluia. A família de Abraão, ela continua, e assim aconteceu. Pois ele, Abraão, foi chamado, pois o Abraão, a Bíblia diz que em todo aquele tempo, Deus, o povo de Deus, ele desceram para o Egito, e assim aconteceu. Mas lá na frente, quando Deus tira o seu povo de lá, aleluia, através de Moisés, glória a Deus, Deus ali começa a trabalhar naquela família. Então sai aquela família, aleluia, a família de Abraão, glória a Deus. Deus então agora começa uma nova etapa na família, aleluia. E naquela etapa de família, Bíblia relata que saiu um homem, eu vou resumir aqui, porque eu quero ir lá para o Novo Testamento, eu vou ainda para o capítulo 42 de Isaías, vou para o 49, depois eu vou lá para o Novo Testamento, aleluia. Deus então ali através daquele homem, ele tinha escolhido Abraão, daquela família sai daquele homem, aleluia. Deus ali então conclui, através daquela família, sai a família de Davi lá na frente. Vocês conhecem a história, e da família de Davi, aleluia. Então sai daquela genealogia, sai então, no Novo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando ele veio, relata a Bíblia Sagrada, o profeta profetizou, capítulo número 42, Isaías profetiza a respeito da luz que tinha brilhado naquele momento, ou que ele tinha profetizado, através de Jesus. Ele era a luz que ia brilhar, a luz que ia trazer então, fazer com que as trevas desaparecessem. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na profecia do capítulo de número 42, diz assim: eu, Senhor, o chamei para demonstrar a minha justiça, eu o protegerei e sustentarei. Você vai ser o mediador do novo trato, a nova aliança que farei com o meu povo, eu uma luz para guiar os outros povos até mim. Aleluia, glória a Deus. Quando o profeta profetiza do Messias, diz que ele chamou. Você pode ler o começo, você vai ver, e eu chamei, eu te escolhi, e você vai ser aquele que vai cumprir, aleluia, trato, a nova aliança que eu vou fazer lá na frente, aleluia. E no capítulo número 49, ele continua dizendo, capítulo 49, verso 6, diz aqui a palavra de Deus, diz assim, capítulo 49, agora ele me diz, você vai fazer mais do que ser meu servo, restaurar as tribos de Jacó, olha aí, trazer Israel de volta para mim, também para rei, você é uma luz para o mundo, aleluia, para levar a minha salvação a todos os habitantes da terra. Está vendo aqui? Aleluia. Ele falando aqui através de quem? Ou ele estava dizendo de quem? De Jesus, que era aquele que ele disse que a luz, que o povo que estava nas trevas, estava em um momento em que a treva cobria lá no passado, a treva estava trazendo o quê? Sem esperança para o povo. E lá na frente, quando a Bíblia relata no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando chega então o Senhor Jesus Cristo, aleluia, ali a Bíblia diz que as trevas, aleluia, também tinha chegado. Por quê? Porque a Bíblia fala dos 400 anos de silêncio de Deus. Já pensaram nisso? 400 anos, Deus não inspirou ninguém para escrever nada, ou viveu pela fé durante 400 anos, mas quando agora
termina o tempo interbíblico, agora Deus vai cumprir, aleluia, aquilo que ele tinha dito lá no passado, quando ele usa o profeta Isaías, aleluia, no capítulo 7, do verso 14, aleluia, lá ele disse, 700 anos, lá ele disse, eu disse aqui, eu li no capítulo 9, mas no capítulo 7 ele disse, mesmo o Senhor dará um sinal, e a Virgem conceberá, dará-nos um filho, seu nome, chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando então Jesus nasce, aleluia, quando ele, então prometido pelo Senhor que a Virgem ia conceber, no capítulo 1, verso de número 35, acontece que o anjo fala a Maria, Maria, fique tranquila, aleluia. Maria estava fônica, porque o anjo tinha dito que ela ia dar a luz um filho, Maria era virgem, aleluia, mas Deus precisava de cumprir a promessa. Falar o que ele tinha dito, ele tinha que cumprir a promessa, aleluia. Relata a Bíblia então que quando, aleluia, Maria se sente consumida, fique tranquilo, Maria, aleluia. Quando o anjo chega e diz, olha, o que você vai nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo, aleluia, glória a Deus. E quando no capítulo 2 de Lucas, quando Jesus ele é apresentado, o que a Ana disse? Simeão disse que agora, Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Lá diz o profeta no capítulo 42 que ele seria o Salvador da humanidade. Ali diz, quando a Ana profetiza, quando o Simeão diz no capítulo 2, quando eles apresentam Jesus, olha, Senhor, agora espere em paz o teu servo. Quem sabe Simeão tinha preocupação, porque a idade tinha chegado, e até então a promessa estava ainda não tinha cumprido, mas agora quando ele pega Jesus nos braços, diz a Bíblia, que ele apresenta e disse, Senhor, espere em paz o teu servo, porque os teus olhos já viram a tua salvação, que preparaste, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E quando então ali cumpre-se a promessa, vai cumprir agora o capítulo de número 9 do profeta Isaías, e o versículo de número 2, e o povo que estava na região da sombra da morte resplandeceu a luz, aleluia. Quem era a luz? Era Jesus, e o mundo estava conturbado em treva, porque estava sem esperança. Por quê? Sem esperança, porque até então não tinha nascido aquele que Deus tinha prometido, que era da Virgem, aleluia, há só os milênios, mas agora cumpria, porque a Virgem concebeu, aleluia, glória ao nome do Senhor. A Virgem deu a luz, e o profeta diz no capítulo 7, oh glória ao nome do Senhor, se ele deu a luz que veio para brilhar no meio das trevas, na escuridão que havia, que não tinha esperança. Mas outra uma coisa, que ali ele foi barrado, na verdade, quando a Bíblia relata que eram os magos do Oriente, souberam da notícia que ele tinha nascido, aleluia, e eram então eles para ver o lugar onde ele tinha nascido. Está no capítulo número 2, 3 do livro de Mateus, esta palavra, nasce Jesus, e agora os magos vêm, acompanhando a estrela, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele chega no lugar, quando ele chega, a notícia correu, aleluia, que tinha nascido o rei dos judeus, tinha nascido aquele que Deus tinha prometido, lá em meio às turbulentas trevas, e o mundo sem esperança, agora nasce aquele que ele tinha dito, aleluia, que ia resolver o problema. Nasceu Jesus, aleluia, mas era uma criança. E a Bíblia diz que quando o rei ficou perturbado, e ele ficou então tanto apavorado, e procurou saber agora, pelo tempo da ciência, procurou agora os cientistas magos, como seria aquela história, e disse, será mais ou menos desta forma, e eles falaram para ele, que mais ou menos o tempo seria, e deu a dica para ele. Então quando os magos vêm, queriam saber onde era o rei, que comandava naquele tempo, não é?
Nós falamos hoje, não é? Sobre esse rei que comandava, era o governador, mas ele queria o que? Ele queria barrar para que a promessa não cumprisse. Diz a Bíblia que ele então disse para aqueles magos, quando se voltarem, me diz aonde é que eu quero também adorar. Não, ele queria terminar com Jesus. E ali acontece, irmãos, aleluia, uma cena muito terrível. Eu estava pensando, meditando, quantas gerações durou o lamento daquelas mães. A Bíblia diz que o Herodes, para matar Jesus, veja bem, a afronta que o inimigo faz, confrontando a Deus, mas com Deus ele se confronta, irmãos. Nosso Deus não se deixa confrontar. Oh, aleluia! Não se é motivo da glória em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quando eles então, depois de avisado pelo anjo, sonho, não volte pelo mesmo caminho, volte por outro caminho, porque o rei quer terminar com a vida do menino. Diz a José e Maria, vão para o Egito. Cumpriu a profecia do profeta José. Do Egito eu chamei o meu filho. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Mas enquanto eu meditando, eu fiquei pensando, já pensaram, irmãos? Quantas mulheres, e quando Herodes sentiu-se enganado, vocês conhecem a história, já leu a história? Sentiu-se enganado, diz a Bíblia que ele então manda matar, não só de Belém, mas todos os redores. Criança de 2 anos para baixo tinha que ser morta, porque ele queria matar Jesus. Veja o preço da nossa salvação. Aleluia. Muitas mães perderam seus filhos. Eu estava pensando, quantas vezes aconteceu um episódio, que acontece, pastor Denis, obreiros estão aqui, nós ficamos preocupados, acontece algum episódio, alguma tragédia, nós ficamos preocupados, mas pensa bem nisso, uma tragédia, quantas mães perderam seus filhos, por causa de um homem cruel, um homem sem coração, porque ele queria terminar com Jesus, mas Deus tinha prometido, da mulher vai nascer um, que vai esmagar a tua cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vai nascer um. Aleluia. E Satanás não vai poder com ele. Não, aleluia. Ele vai vencer. E a Bíblia diz que então eles ficam no Egito até por 3 anos e pouco. Depois que aconteceu o quê? Aquele duelo. Eu não sei, Bíblia não relata, não sei quantos anos tinha. Eu não era tão velho. Mas a Bíblia diz que nesses 3 anos que ele ficava no Egito, o Herodes foi terminado. Ele morreu e José volta então com Maria e Jesus nos braços deles. E Jesus vai então lá, não ficou lá em Belém, não ficou naquela terra, ficou num lugar à parte, em Nazaré, porque temeu ainda, porque aquele alvo era o filho que estava no lugar de Herodes, temendo ainda de matar o menino. Mas Deus tinha posto a mão. Aleluia. Eu quero dizer aqui, irmãos, né, que o nosso Deus, quando o homem tenta muitas vezes fazer algo contra nós, Deus põe a mão, aleluia, porque Ele zela pelos seus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata então que Jesus então ele começa a crescer na companhia de José e Maria, aleluia, glória a Deus. E lá o profeta já tinha dito que ele seria aquele que era o Salvador, que ia resgatar aquilo que lá atrás tinha sido perdido. Ele ia resgatar, e era a salvação da humanidade, através de quê? Da sua morte. Aleluia. Ele ia morrer, mas não como criança, não daquele jeito. Teria que cumprir então o seu ministério, e no tempo certo ele ia dar a sua vida para resgatar a humanidade. Aleluia. E hoje à tarde eu falei respeito quando Filipe pregava, ia de Jerusalém para Gaza, quando aquele eunuco que veio para adorar a Deus em Jerusalém, mas voltava vazio, porque aquele eunuco ele tinha vindo para adorar, mas ele não conhecia o verdadeiro Deus que deveria ser adorado. Aleluia.
E Jesus é o único que deva de ser adorado, porque Ele é o Rei. Lá disse, num dos versículos, que Ele era o Rei, que ia reinar o seu reino, não teria fim, não se acabaria, era um reino sem fim. Jesus então começa seu ministério, aleluia, justamente ali naquelas terras de Naftali e Zebulon, conforme diz o profeta: de maneira nenhuma você será menor, porque de ti nascerá o rei que vai comandar o meu povo de Israel. Aleluia. Então Deus cumpre a sua promessa, meus amados irmãos, porque Ele é um Deus que zela por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz. Então quando o homem tenta impedir, quando o homem tenta barrar, Deus tem os seus meios de trabalhar na vida de cada um, aleluia, porque Ele é Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele teria que chegar até o final. Tentaram terminar com Ele ainda antes do seu ministério, ou quem sabe no meio do seu ministério, mas porém não puderam. A Bíblia diz quantas vezes eles tentaram, mas diz a Bíblia que Jesus saía pelo meio deles ocultamente, e eles não viam, porque Jesus tinha e tem todo o poder no céu e também na terra. Aleluia. Mas para esta luz brilhar, aleluia, ela tem que ser observada, para que o brilho desta luz nós podemos ver quando Ele, aleluia, veio e cumpriu a missão, quando Ele veio, cumpriu o seu ministério. E a Bíblia diz que quando Ele termina o seu ministério, aleluia, então começa uma etapa, aleluia, e a igreja enfrenta agora, estamos estudando a igreja ali de Jerusalém, quando Jesus termina, aleluia, seu ministério, morre, vai para a sepultura, sai da sepultura, ascende o céu. A igreja agora começa uma etapa de sombrias trevas. Mais uma vez, a treva, já pensaram nisso? Terminaram com Jesus, não é? Porém, Ele morreu, eles pensavam, terminamos, acabou, agora nós vamos barrar, não vamos mais, não é? Ter problema, porque Ele morreu. Aleluia, não está mais aqui. Mas só de uma coisa, Ele estava vivo, né? Ele morreu, mas não estava na sepultura. Aleluia. Glória a Deus. Ele morreu, mas não ficou lá. Não, senhores, todos aqueles do passado, eles ficaram na sepultura. Os profetas, os patriarcas ficaram na sepultura, mas Jesus não ficou na sepultura. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, porque Deus tinha dito que Ele seria luz. Aleluia. E no capítulo 8 de João, tem um versículo, eu quero citar ele. Jesus, quando viu a multidão que está em volta dele, disse assim: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aleluia. No capítulo 1 de João, no versículo 4 e 5, diz assim: que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas Jesus, Ele continuou, aleluia, porque Ele era Deus, Ele é Deus. Ele veio, cumpriu, tomou forma humana, sentiu o mesmo que você sente. Você sente canseira? Ele sentiu canseira. Você sente também tristeza? Ele sentiu tristeza. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por que Ele passou por todo o processo? O próprio Deus desceu à terra para entender você e entender a mim. Quando os problemas te afligem, aleluia, mas uma coisa você fez na sua vida, reconhecer os seus pecados, reconhecer Jesus como seu Salvador, e agora Ele está ao seu lado para te ajudar. Aleluia, glória ao nome do Senhor, porque Ele é a luz, aleluia, e quem crê nele, quem anda nele, quem serve a Ele, certamente está na luz. João escreveu na carta, não é? Aleluia, aleluia. Diz lá, não é? O capítulo número 1 da primeira carta de João, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E diz um versículo tão importante: que Ele é a luz, não é? Aleluia, que veio ao mundo, aleluia. E quando João diz na sua carta que aquele que é a palavra que habitou entre nós vimos a sua glória, uma glória do jeito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Aleluia. Então ele permanece como luz. Aleluia. E ele disse para nós, né? Capítulo 6 de Mateus. Aleluia. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia. Quem é luz aí? Eu quero ser. Aleluia. A luz brilha, né? As trevas. Glória ao nome do Senhor. Certa vez eu me lembro, eu estava trabalhando. Eu não entendi aquilo, não entendi. Estava trabalhando no lugar e de repente chegou uma senhorita. E aquela mulher, né? Eu não vou dizer que vai conjunturar o que estou dizendo aqui não, viu? Pois eu pude observar um pouquinho daquilo ali. Aquela mulher chegou, né? E era a mulher que tinha um problema. Eu estava no banheiro. Ali era um banheiro, um auditório. Trabalhava aqui, porque até na prefeitura era uma coisa difícil, né? Não é tão fácil as coisas. Quando eu abri a porta do banheiro, a mulher caiu no pé. Aleluia. Não sei o que ela viu em mim. Não me pergunte. Não sei o que ela viu em mim, aquela mulher. Mas alguma coisa ela viu. Não é verdade? Se lembra quando eles estavam no horto, quando eles chegaram, né? Judas tinha traído, e eles chegaram lá para prender Jesus. O que estão buscando aqui? O que vocês querem? E botaram dando certo, quer dizer, buscaram, sou eu, caiu tudo por terra, aleluia. Jesus é luz, não é? Ninguém suporta, aleluia. Jesus é a luz, ninguém suporta ele, aleluia. Se você é luz, se eu sou luz, nós temos o quê? Sinal de Deus na nossa vida. Esse sinal inimigo, ele não pode tirar da nossa vida, porque é um sinal de Deus, é um selo, aleluia, é o selo do Espírito Santo. Aleluia, ele disse, depois de ressurreto, soprou sobre eles, receberam o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está nesta noite. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu vou pegar o tempo certo para você. Aleluia. Jesus continuou, aleluia. Então agora, eles terminaram com Jesus. Agora nós vamos terminar com o resto. Não termina não. Aleluia, ele disse, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas não prevalecerão. Aleluia, igreja. A igreja permanece, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quando eles agora, tentam então agora, vamos agora para os seus seguidores. Mas quando acontece um milagre, aleluia, na porta formosa, ali estavam os homens que tinham luz, aleluia, que tinham aprendido com ele. Tem um versículo que diz assim: quando eles interrogaram Pedro a respeito da cura, do milagre, Pedro disse assim: olha, vocês querem saber o porquê disso? Era no Cristo que vocês crucificaram. Foi no nome dele que este homem está curado. Veja que eu estou falando da luz que veio para resolver o problema da humanidade. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! E o versículo diz assim: olharam um para o outro assim. Olha, é inegável que o milagre foi um milagre muito grande. Nós não podemos negar. E outra coisa, esses homens estiveram com Jesus. Aleluia. Não, quem está com Jesus, irmãos, ele está seguro. Aleluia. Fique tranquilo. Aleluia. Eu já disse, irmãos, aqui, aconteceu algo comigo uma vez, eu fiquei preocupado, mas de repente o Espírito Santo, aleluia, ele chegou no meu coração e disse: fique tranquilo, que estou te devolvendo outra vez aquilo que você vacilou, perdeu. Não é pecado não, irmão. Tinha vacilado, é algo que Deus tinha me dado e eu tinha jogado fora, mas Deus me deu de volta, porque aleluia, aquele que é a luz, aquele que me disse, aleluia, que eu poderia ficar tranquilo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não puderam acabar, sabe por quê? Porque agora eles estavam dispostos. Também agora lá era só Jesus, mas agora tinha muita gente. Aleluia. Terminou com Jesus, mas agora tinha muita gente, aleluia. Era a igreja, aleluia. Os apóstolos agora estavam dispostos a pagar o preço, aleluia. Glória a Deus. De repente a Bíblia diz que quando começa a igreja, os primeiros dias da igreja, capítulo 6, diácono, aleluia, a Bíblia diz que quando eles escolhem um diácono, e um diácono, aleluia, a Bíblia diz, ele diz que Estevão, aleluia, ele pregava um sermão, e quando olhava Estevão, diz que seu rosto brilhava, porque era ali, era a luz,
de Jesus que estava nele. Aleluia. Só tem uma coisa, irmãos: Estevão não sobreviveu, ele terminou a sua vida, morreu. Oh, aleluia. Mas não matamos mais um, aleluia. Mais um já foi, pelejaram Estevão. Oi, irmãos, não, tem muita gente aí, glória ao nome de Jesus. Aleluia, porque estava agora disposto a pagar o preço, porque Deus tinha prometido que aquele que ele iria resolver o problema da humanidade. Aleluia. Estevão morre e começa novamente outra etapa. Nós estamos hoje, aleluia. Isso aqui, irmãos, é muito importante para a igreja, porque a igreja não pode, ela baixar a cabeça, não. Nós precisamos levantar a cabeça, aconteça o que acontecer, nós precisamos levantar a cabeça, porque aquele que está conosco, ele é maior, aleluia. Não chegar perto do inimigo da nossa alma, não. Nosso Deus é maior, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Estevão morre, mas agora tinha os 12 que deram a sua própria vida, mas agora, irmãos, eles não puderam mais. Sabe por quê? Porque só uma pregação, aleluia, 3.000 almas se converteram. Tinha muita gente, aleluia. Depois tinha mais, 5.000, de 3 foi para 5.000, aleluia, aleluia. Diz a história, já vou parar, quero parar 10 minutos antes, eu pedi 5 para 10 minutos antes, aleluia. Diz a história que quanto mais eles matavam cristão, massacravam, mais cristão aparecia. Aleluia. Porque, irmãos, a igreja do Senhor, ela é guardada, ela é protegida, aleluia. É protegida pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Ele é o Deus da igreja, aleluia. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. E a Bíblia diz uma história, eu quero concluir, quando fala que Estevão, veja bem, irmãos, que quando Jesus terminou a vida, o que ele disse? Perdoa porque não sabe o que faz. Quando Estevão termina a vida, se perdoa, Pai, porque também não sabe o que estão fazendo. Se eles soubessem, não faria, porém, estão fazendo sem saber. Só tem uma coisa, que mais gente vem pela frente. Mais gente que vai ir pela frente, eles não vão poder, não. E aí aconteceu que a igreja foi perseguida durante os primeiros séculos da igreja. Mas lá na frente, a Bíblia relata que nasce um homem, A Bíblia relata que quando nasceu um homem, que a igreja estava treva novamente, trevas como toda a igreja. Mas nasce um homem chamado Martinho Lutero, aleluia. Jerônimo Savonarola tentou a reforma, não pôde, e ele morreu, mas diz a Bíblia que quando veio João Hus, mataram ele, jogaram a cinza em alto mar. Quer dizer, João Hus significa ganso, O nome dele, pato, significa ganso. Depois de mim, que fosse fazendo isso comigo, vai nascer o cisne. Daqui a 100 anos nós não vamos poder comer. Glória ao nome do Senhor. Perdeu por 5 anos. Nasceu Martinho Lutero, aleluia. Tentaram amarrar, mataram o João Savonarola, o João Hus, mataram, mas o Martinho Lutero, ele perseverou. Foi o homem que, em meio às trevas, que a igreja estava corrompida, sem forma, porque ele fez a reforma. Era a igreja que estava deformada, a igreja que não tinha forma de igreja, mas agora o homem chega, aleluia, para fazer a reforma da igreja. Deus continua velando pelo seu povo, aleluia, porque ele prometeu que aquele que era luz, aquele que brilhou, aleluia, que veio para brilhar, aquele que veio como luz, ele seria aquele que a sua luz permanecia, não ia apagar, tempo não poderia apagar, aleluia. E até hoje, irmãos, o mundo não apaga, o pecado também não apaga. Sabe por quê? Porque nós somos comprados, Paulo diz lá no capítulo número 1 de Colossenses, que ele resgatou-nos com o seu sangue, pagou um preço. Ele resgatou porque alguém tinha sequestrado. Oh, aleluia! Mas se alguém sequestrou, chegou resgatador.
eu, nós somos resgatados, aleluia, porque aquele que a luz que lá prometido, Deus cumpriu aquilo que ele ia fazer, aleluia. Vamos ficar em pé, nota 10, as fotos, aleluia. Poderíamos, né, falar ainda pela frente, aleluia. Quantos esbarraram, né, tentaram barrar, não barrou, né? Eles tentaram barrar, mas mataram eles, os demais, né, os apóstolos, salvo o apóstolo João, todos eles foram mortos, morreram, mas não negaram a fé. Aleluia. Por mais que as nuvens são tenebrosas, por mais que o tempo são trevas escuras em um mundo tenebroso, mas a igreja continua brilhando, porque, aleluia, nós somos sal da terra, aleluia. Nosso Deus, nosso eterno Pai, no nome de Jesus eu quero orar com você, agradecer pela oportunidade, mais uma vez aqui está, meu Senhor, trazendo esta palavra aqui os irmãos da igreja nesta noite, palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluia, a luz que veio brilhar, Senhor, aleluia, salvação, que o Senhor, através da bendita pessoa, aleluia, do verbo, fez carne, de uma forma humana, desceu as partes mais baixas da terra, para resgatar a minha alma, resgatar aqueles que estavam no pecado, na iniquidade, ao Senhor veio para resgatar. Nesta noite eu oro pela igreja, a eterno que nós estamos aqui como igreja, perseveramos, nós queremos, ó Deus, perseverar, de servi-lo, de adorando o Senhor, aleluia, e não abaixar a nossa cabeça, mas em meio às trevas, em meio à luta, aos problemas, mas nós queremos te servir. Pai eterno, guarda os teus servos, guarda a tua igreja, dá-nos, ó Deus, a tua graça, cada manhã, cada tarde, cada madrugada, cada manhã que amanhecer. Oh, aleluia! Cada dia, tivemos a oportunidade, nos ajuda, Senhor, pregarmos a tua palavra e sermos a luz do mundo e o sal da terra. Pai justo, continua abençoando o teu povo, dá-nos uma semana abençoada. Nesta noite eu oro já pela igreja, pedindo que nos guarda, guarda a nossa família, teu servo Valdemir, foi novamente para o hospital, demais que estão doentes, quantas pessoas, mas Deus, certamente o Senhor estará com ele, a boa mão do Senhor estará com ele lá no hospital, quem sabe em casa, pessoas acamadas, irmão Joana, irmão José Rodrigues, tantas pessoas doentes, pois a mão do Senhor, a boa poderosa mão, ela que nos caricia, que nos alenta, aleluia, no meio das turbulentas tempestades de treva, Senhor é a nossa luz, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu oro, Pai, suplico essas bênçãos no precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para como sempre, hoje e sempre. Eu digo amém, graças a Deus.